Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o romance de formação. Nosso entrevistado é Elias Fajardo, autor do livro Aventuras de Rapaz, no qual o protagonista quer descobrir o mundo e a si mesmo. Fajardo, a trajetória do protagonista em formação, como você mesmo disse há pouco, é um exercício de compreensão do mundo. Correto. E aí entra o conflito de gerações, né? O provincianismo versus a sociedade mais ampla, a descoberta da vocação, da verdadeira vocação, de uma filosofia de vida. Como é que o seu protagonista, como é que Rapaz vivencia essas experiências? Bom, Leila, ele vivencia com muita perplexidade, né? Ele se depara com aspectos difíceis de lidar da sociedade da época e também com aspectos prazerosos. Quer dizer, o Rio de Janeiro nos oferecia uma liberdade que a gente não tinha na província, né? E isso, de uma certa forma, é formador, né? O Rio de Janeiro nos oferecia descobertas de novas perspectivas do próprio ato de pensar, do querer ser, né? Quer dizer, eu sou de uma geração que a gente queria, como você falou, queria transformar o país também. Não se pensava, em primeiro lugar, em um bom emprego, numa carreira. Pensava-se que país é esse, que contribuição a gente pode dar. Quer dizer, isso tem vários tipos de aspectos que estão formando aí. E é isso que eu tento passar. E é tão positivo isso no jovem, né? Talvez seja a coisa mais positiva no jovem, né? O inconformismo. Claro, claro. O querer que a passagem dele no mundo não seja em vão. Quer dizer, que o mundo seja um processo de transformação junto com a transformação de suas ideias. Então, também um romance de formação é um romance de ideias. Ele não quer mais educar como ele era antigamente, quando ele foi inventado, o romance em 1700, nos livros de Goethe, nos livros de Proust, nos livros do Stendhal, etc. Mas ele quer, quer dizer, o romance de formação hoje, ele quer refletir o que é hoje e essa busca de uma melhor condição de vida e de uma felicidade. Né? Fajardo, os ritos de iniciação são etapas frequentes no romance de formação, Claro. Não é? Quais e de que maneira, quais são esses ritos, de que maneira Rapaz os vivencia no romance? Eu queria que você falasse um pouco disso. Claro. O principal rito de iniciação é o rito de iniciação à política, quer dizer, a descoberta da passagem do individual para o coletivo. O rapaz descobre que ele está no meio de uma grande confusão e que é o cenário da sociedade. Então, ele se inicia na política com uma visão muito crítica, né, de tudo e que se pretende transformador. O segundo caso é a iniciação no amor, no sexo, no encontro com outras pessoas e no que isso pode trazer de sofrimento, né, porque é sofrido, e de prazer e de crescimento. Então, são basicamente esses dois. E essas iniciações e essas vertentes se equilibram, né, na vida de Rapaz e no livro. Claro, ele depois vai descobrindo que tudo é um grande coisa em movimento, que nós somos uma gota d'água no oceano do universo, do país, e no final ele descobre o silêncio, quer dizer, no meio da passeata de 100 mil, o livro acaba dizendo o melhor uso que se pode dar à palavra é silenciar, né? A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, de alguma maneira. Vamos voltar ao filme Somos Tão Jovens para saber como Renato Russo lidou com algumas dessas experiências sociais decisivas no percurso do autoconhecimento. Quem comenta é o diretor do filme, Antônio Carlos da Fontoura. Com mais de 40 anos de carreira, Antônio Carlos da Fontoura traz na bagagem filmes premiados como Copacabana Me Engana, de 1968, O Culto à Rainha Diaba, de 1973, e Espelho de Carne, de 1984, entre muitos outros. O diretor está de volta às telas com Somos Tão Jovens, longa que conta a trajetória do cantor e compositor Renato Russo até ele começar a despontar como ídolo no panorama cultural do país.
O filme tem Brasília como cenário e mostra a efervescência cultural onde figuravam jovens talentos que em pouco tempo seriam artistas conhecidos nacionalmente, como Herbert Viana, líder do Paralamas do Sucesso, Dinho Ouro Preto e Fê Lemos, da banda Capital Inicial. Legal, gente. Legal. Eu acho que eu já tenho material. Agora só falta a foto histórica. Ali, com poder no fundo. Fontoura, a que você atribui o surgimento da atividade cultural intensa na Brasília daquele período? Olha, eu conversei muito com a rapaziada, né? O Bonfá me falou o seguinte, olha, a gente era ET lá. Porque o Dado tinha vindo de Paris. O Bonfá, tudo era filho de funcionário, ou de embaixador, ou de funcionário gerente, ou diretor de banco. O pai do Renato era executivo do Banco do Brasil, o outro era não sei o quê. Eles chegam no meio de uma cidade onde ainda não tem televisão, não tem shopping, ainda não tinha internet. O que eles faziam? Iam para o colégio, ficavam embaixo da quadra batendo papo, não sei o quê, aí tinha umas aventuras noturnas, mas era uma coisa muito... Aí o Bonfá falou, ou a gente fazia música ou se matava. Esse é o movimento do tédio. A gente não tinha nada para fazer no final de semana e resolveu fazer um barulho. Sei. E esse movimento começou com o aborto. Eu ia nos ensaios deles e achei que podia fazer melhor. Tadeu, o meu objetivo de vida sempre foi servir de inspiração aos jovens. E o entrosamento entre os atores ali, o espaço, como é que você fez? Isso foi o máximo, porque a garotada toda, no fundo, ela faz parte da mítica Turma da Colina. Queria que esses garotos que a gente chamou virassem a Turma da Colina. Então, eles foram 10 dias antes para Brasília, com a preparadora de elenco, iam para os bares, iam para os lugares, iam para as baladas da Brasília de hoje, mas procurando encontrar o clima da Brasília anterior, entende? Então, quando a gente começou a filmar, eles já eram uma turma garotada. De noite, no Hotel Nacional, passava a noite inteira cantando música do Renato, tocando, o clima foi muito bom, assim. E como vocês chegaram a essa personagem Aninha, tão bem interpretada pela Laila Zayt? Nossa, como ela está bem. Porque é uma personagem que não existiu de verdade. É uma junção de alguns personagens. Na verdade, nessa fase do Renato, ele estava assim, meio se procurando, né? Ele ainda estava se definindo as preferências dele. Na verdade, ele teve umas 3 ou 4 namoradinhas nessa época. E eu e o roteirista achamos melhor fundir todas elas numa pessoa só. Fica triste, não. Tô dando tanta bandeira assim. Eu sei dos seus dilemas, Renato. Meninos, meninas. E eles acabam formando o par amoroso do filme, né? E a linha que a gente teve, que ela seria, de repente, uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Ela seria a menina que ensinava para ele quase tudo que ele soube. Porque ela é importante nesse processo todo de amadurecimento dele. A gente é a Legião Urbana. E essa música eu fiz para uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela sempre brincou, queria que eu fizesse uma música para ela. Agora que eu fiz, ela não está aqui. Essa música é pra você, Aninha. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como... Fontoura, de todas as cenas, qual que você se sentiu mais emocionado ao filmar? Foi o Geração Coca-Cola, porque assim, a intenção era que ali naquele momento toda aquela garotada se juntasse e virasse uma coisa só, né? Se identificasse. Quando a banda toca de verdade, o público vibra de verdade também, né? Aí quando a gente começou a filmar a plateia, me deu um negócio, falei, sobe todo mundo pro palco. Aí começava a andar no meio deles, já entrava na frente da câmera, vai pro palco, vai pro palco. Todos subiram no palco e começaram a cantar junto, então foi emocionante aquilo. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração.
Fontoura, depois de mergulhar na história do Renato Russo, passar esse tempo todo pesquisando, lidando com a família, convivendo com os amigos, pensando tudo isso, o que ficou do Renato Russo no Antônio Carlos da Fontoura, muito, hein? Porque eu vou te contar, eu não era exatamente um fã da Legião, entende? Até por uma questão geracional. Eu não posso dizer do resto da vida do Renato, porque eu não mergulhei tanto, mas eu me apaixonei por esse garoto, pela inteligência dele. Então eu fiquei encantado com a beleza, com a capacidade, particularmente dessa parte que eu cobri, que seria o rito de passagem, né? Com você passar da adolescência para a idade adulta. Ele conseguiu transformar isso tudo em refrões, em letras, em sentimentos muito bonitos, né? E isso eu fiquei encantado, um registro, né, de valor inestimável para gente. No próximo bloco... Eu queria fazer um romance que fosse, ao mesmo tempo, um testemunho, um romance de testemunho de uma geração, mas que fosse também uma coisa lírica, uma coisa bonita, como os belos momentos que a vida muitas vezes nos oferece.